Graças e paz, irmãos. Amém. No nosso momento especial do culto, momento que nós chegamos a Deus através da sua santa palavra. Quero convidar todos para, juntamente comigo, abrirem a Escritura, a Bíblia, no livro de Salmos. Vamos fazer a leitura do Salmo primeiro, do primeiro Salmo da Escritura. Todos encontraram? Vamos ler. Diz assim a palavra do nosso bondoso Deus. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos buscar o nosso Deus mais uma vez em oração. Santo Deus, nosso Senhor, nosso Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor abra os nossos olhos para compreender as verdades ricas da tua palavra, do teu evangelho. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos corações para crer, não só para entender, mas para crer na verdade que será proferida nessa manhã. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude para que as palavras aqui ditas, as palavras que forem mencionadas, não sejam palavras vãs, tolas, não sejam palavras que são ditas para inflar o ego das pessoas, mas que sejam a verdade. Que a nossa busca seja uma busca amorosa pela verdade que vem de ti, Senhor. Por isso nós te pedimos o auxílio do teu Santo Espírito, que é quem nos faz caminhar na verdade, entender, compreender e viver a verdade. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, nos ajuda. Amém. Meus queridos, o Salmo 1 é bastante conhecido do povo de Deus. Ele é um cântico de abertura do livro de Salmos, provavelmente propositalmente colocado como primeiro salmo nesse livro, para ser um prelúdio dos cânticos e poesias santas do Senhor. O Senhor nos deixou para que nós fôssemos alimentados espiritualmente e confortados constantemente pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado, pela sua graça, através da sua palavra, bem como através dos salmos, desses cânticos, desses poemas santos, inspirados por Deus. E de forma bastante pertinente, o salmista, ele escreve sobre dois caminhos distintos que levam a dois destinos distintos. Um caminho é percorrido pelos homens justos, ou melhor, pelos que foram tornados justos pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. E outro caminho é trilhado por pessoas que desprezam o santo conselho de Deus. Por isso que essa mensagem tem como título hoje o caminho da felicidade. Ela fala sobre isso. Como ser verdadeiramente feliz. Qual o caminho da felicidade? Esse salmo, esses dois caminhos apresentados pelo salmista, que nós não sabemos quem é o salmista, alguns atribuem a Davi, mas nós não temos a certeza.
Ele me lembra de imediato as palavras de Jesus no livro de Mateus, no capítulo 7, quando ele diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. As palavras de Cristo, escritas no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Quando nós ouvimos essas palavras de Jesus, podemos imaginar as portas que dão início a uma jornada. Essas portas, elas não são o fim da jornada, mas elas são o passo inicial de toda uma jornada. Uma porta muito pequena, estreita, e outra porta grande e espaçosa. E ao contemplarmos essas duas portas de longe, para a porta pequena, mais especificamente, nós muitas vezes podemos ter a impressão de que é um caminho desconfortável. Podemos ter a impressão que é um caminho cheio de obstáculos aparentes. Já a porta larga, a impressão natural que temos ao olhar para ela, parece abrir um caminho espaçoso, amplo, livre, feliz. E lá nós podemos ir aonde quisermos ir, da forma que queremos ir. E eu posso até imaginar que na fachada, em cima dessa grande porta, deve ter uma placa luminosa, brilhante, com os dizeres: aqui está a verdadeira felicidade. O homem natural, quando olha para a porta larga, ele imagina essa placa: aqui é o caminho da felicidade. Aqui eu vou desfrutar de todas as delícias dessa vida e vou viver e gozar esta vida com toda a minha força, com todas as minhas faculdades. E é por isso, meus irmãos, que o Senhor descreve que muitos são os que entram por ela. Porque ela é extremamente convidativa. Ela é extremamente chamativa para os homens. Lá está a satisfação dos seus desejos mais íntimos. Aqueles que querem trilhar por esse caminho. Ela leva ao caminho dos prazeres dessa vida. Dos desejos, dos impulsos, sem as restrições desses homens que andam por ela. São os homens que detêm a verdade pela injustiça, como está lá em Romanos. Essa porta, ela deságua em caminhos, como o que está escrito em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, que diz: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. A porta larga, meus irmãos, na verdade é uma grande propaganda enganosa. É o que nós diríamos hoje como uma propaganda enganosa. Ela oferece tudo aquilo que você quer, mas no final do caminho é morte. No final do caminho é o oposto. É tristeza, é angústia, é pranto. A porta estreita, por sua vez, a outra porta, aquela que nós, pela nossa baixa visão, achamos que é uma porta cheia, é um caminho cheio de obstáculos após a entrada, ela conduz por um caminho realista. É cheio de obstáculos de fato. Porque esses obstáculos, eles existem não porque o caminho é defeituoso. Os obstáculos que estão após a porta estreita, eles não foram postos como desafios porque o caminho tem defeitos. Não. Esse caminho é cheio de obstáculos porque nós não somos perfeitos no andar. Porque nós não temos as pernas firmes ainda para andar no caminho certo. Na verdade, os defeituosos somos nós, que não sabemos como trilhar o verdadeiro caminho. Nós ainda não temos uma natureza que se encanta pelo caminho da porta estreita. Nossa natureza ainda busca os encantos do caminho da porta larga, daquilo que é mais convidativo, daquilo que move o meu coração. Mas a verdade, meus irmãos, é que a maioria das pessoas esquece é que o destino final literalmente está no fim do caminho. O destino final não é o caminho. O resultado de tudo não é o caminho, mas é o que está no fim dele. E é só no fim que muitos vão perceber, infelizmente, que trilharam pela rota errada. É só no fim dessa vida que muitos vão perceber
que não tem como mais voltar e iniciar uma nova jornada entrando pela porta correta. É só no fim que muitos vão ver que a felicidade plena, que a busca da felicidade que tanto almejavam nessa vida, não estava naquele caminho que trilharam, mas no caminho que negaram, que foram opostos ao caminho. O caminho da porta estreita. Isso também me faz lembrar a famosa parábola de Lázaro e do rico. E é uma parábola. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Os versículos 19 a 31 dizem assim: Ora, certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação, havia esse certo homem rico. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Obviamente, meus irmãos, o texto é uma parábola, né? Não há esse contato entre quem está no céu e no inferno. Mas me lembra muito esses 2 grupos de homens, aqueles que trilham a porta estreita e aqueles que trilham o caminho da porta larga. E depois de usufruir todas as felicidades dessa vida, aquele que se encontrou com os tormentos da condenação, verá que trilhou o caminho errado. Assim como o rico, a ponto de sentir inveja daquele que antes era um mendigo, que antes era cheio de feridas no corpo. Porque a verdadeira felicidade, ela não está nos prazeres transitórios do pecado. Ela não está nos prazeres momentâneos dessa vida. Então, onde de fato podemos encontrar a felicidade plena, a verdadeira felicidade, a felicidade eterna? Qual é a melhor forma de usufruirmos das nossas vidas, de usarmos as nossas vidas da forma correta? No primeiro salmo, meus irmãos, assim como no texto da porta estreita e da porta larga, podemos observar como esses 2 grupos de homens vivem. Os homens justos, aqueles que foram transformados por Cristo, e os ímpios, como eles vivem. E o que faz, de fato, o homem ser alegre, feliz. Em primeiro lugar, vamos ver como ser bem-aventurado. O versículo 1 começa dizendo: Bem-aventurado é aquele
que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, a escritura aqui apresenta que bem-aventurado é aquele que evita algumas coisas. O justo, o homem bem-aventurado, ele evita os caminhos maus. E a primeira coisa que nós devemos perceber é que existem esses dois grupos de pessoas, os justos e os ímpios descritos no texto. E o salmista ele faz um contraste entre a vida de ambos, entre as decisões de ambos, as escolhas, os caminhos e, finalmente, o destino deles. A primeira expressão do salmo é bem-aventurado. Primeira coisa escrita é bem-aventurado. E o significado dessa expressão é feliz. Feliz é aquele que, bem-aventurado é aquele que faz alguma coisa. E a felicidade plena, ele é trazida como eixo desse salmo. Ela vai nortear todo o salmo. O que é então que faz um homem ser feliz? Bem-aventurado, é isso que significa. Afinal, quem de fato é feliz? Vivemos em um mundo, nosso mundo moderno, mas sempre foi assim também, mas principalmente atualmente, onde tudo é fast, né? Tudo é rápido. A gente quer as coisas na hora que nós desejamos, tem que ser do nosso jeito, tem que ser momentâneo, instantâneo, e se não for assim, a gente não fica satisfeito com nada, né? Como diz o dito popular, a pressa, meus irmãos, é inimiga da perfeição. E de fato a pressa é inimiga da perfeição. É por isso que muitos andam pela porta larga. Porque esse caminho, o caminho da porta larga, ela oferece os prazeres momentâneos. Eu quero ter prazer hoje, o que é que eu faço então? Eu peco contra Deus. Eu satisfaço os desejos da minha carne e fico aparentemente ou momentaneamente satisfeito, eufórico com o pecado. Por isso que muitos andam pela porta larga, porque ela oferece esses prazeres, essas satisfações momentâneas, essas alegrias rápidas. Essa felicidade, meus queridos, ela não é plena. Ela não traz uma satisfação perene, uma satisfação constante, senão que apenas breves momentos de euforia e de alívio por alguma necessidade, alguma tristeza, alguma angústia da vida. Mas logo elas deixam o homem sedento de novo. Eu preciso fazer de novo, senão eu não continuo feliz. Esse é o efeito do pecado. É como uma droga viciante que a cada uso vai deixando o prazer mais curto e torna o homem dependente e necessitado de algo cada vez mais forte. Esse pecado ele não me satisfaz mais, agora eu preciso de uma coisa maior. E buscam em todas as imoralidades dessa vida satisfazer os desejos. Em todas as coisas que desagradam a Deus, a santa ordem e lei de Deus. Porque a carne, a natureza pecaminosa pede esse mal. O pecado ele não pode trazer a satisfação plena dos homens. Mas a maioria deles, na pressa, para encontrar essa felicidade, eles olham para aquela fachada da porta larga que diz: aqui está a alegria. Eles caminham e trilham essa rota. O homem natural, ele se contenta nessa vida com pouca felicidade. Parece o contrário. Aqueles que têm uma ótica distorcida da verdade, eles olham para os cristãos, para o homem justo, e pensam: eles não sabem se divertir. Eles não têm alegria. Alegre sou eu que desfruto das imoralidades dessa vida. Não. Na verdade, o homem natural, ele se contenta com a alegria pequena, com a alegria passageira, com a alegria fugaz, que em um momento está eufórico, mas no outro, assim como as drogas, causam uma depressão terrível. Ainda no versículo 1, o salmista traz grandes lições para nós sobre como o justo ele é feliz de verdade. Então, como é que o homem justo é feliz de verdade? O que é que faz o homem ser bem-aventurado nessa vida? Nós podemos observar que a felicidade verdadeira, ela consiste em recusar aquilo que Deus reprova. Observe, a felicidade verdadeira, a satisfação plena das nossas almas, ela consiste em recusar aquilo que o Senhor Deus reprova. Devemos amar o que Deus ama
e reprovar o que Deus reprova. O salmo começa: bem-aventurado é aquele que, primeiro, não anda no conselho dos ímpios. Em primeiro lugar, o homem bem-aventurado, ele não anda no conselho dos ímpios. Alguém pode perguntar, então o que é ímpio, né? Essa palavra, essa expressão. Ímpios, meus irmãos, são os homens que não conhecem a Deus, que não se sujeitam à lei de Deus. É o homem natural, é o homem que é incapaz de considerar Deus em suas ações, pois eles não possuem o Espírito Santo, então eles vivem como se Deus não existisse. E muito menos eles podem apresentar as virtudes do Espírito, porque eles não têm o Espírito habitando em si. Eles não podem apresentar a paciência que é necessária para buscar a verdadeira felicidade. Eles não apresentam a alegria da salvação. Eles não apresentam o domínio próprio, todas aquelas virtudes, inclusive o amor que vem do alto. Senão que a vida deles é regida pelo engano. Engano e mais engano, cercando esses homens e fazendo eles caminharem para a morte. Fazendo deles ímpios. O salmista nos diz que feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos homens dessa natureza. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, que eles não praticam aquilo que eles dizem ser o melhor para a vida. Os ímpios dizem, olha, a melhor forma de viver é essa. Bem-aventurado é o homem que não trilha esse caminho, essa rota. Os ímpios dizem, olha, sempre tem um jeitinho melhor para resolver os problemas. Eu tenho uma manha para fazer isso melhor. Não. Os ímpios, eles não podem compreender a satisfação verdadeira e plena, porque eles não temem a Deus. Eles não podem te dar o melhor conselho de vida, porque eles não são sábios. Afinal, nós aprendemos que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Que conselho, então, um homem que não teme a Deus pode dar para um justo? Que conselho, então, um homem que não teme a Deus pode te dar para que você trilhe uma vida santa? Para que você trilhe uma vida coerente nesse mundo? É verdade que eles não podem te dar conselhos. Se eles caminham, eles mesmos caminham por caminhos de morte, de condenação. Será que você, que é um filho de Deus, que já foi alvo da graça de Cristo, pode seguir os mesmos passos desses homens? Será que você pode seguir o conselho desses que não levam a Deus em conta para nada nas suas decisões? É evidente que não. É evidente que não. Em segundo lugar, o salmista apresenta outra necessidade de rejeição que os bem-aventurados devem ter. Bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Primeiro ele disse, olha, bem-aventurado é o que não trilha, não anda no caminho, no conselho dos ímpios, daqueles que não conhecem a Deus. E agora ele aprofunda, ele intensifica agora o seu argumento. Eles são bem-aventurados os que não se detêm no caminho dos pecadores. O salmista agora apresenta o homem feliz como aquele que não está preso, não está detido, enredado ou constrangido, de alguma forma, por alguma dívida, a viver nesses caminhos de pecados. O caminho dos pecadores. Deus, através de sua palavra, ele nos apresenta esta grande verdade. Aquele que está preso na rota, no caminho, nas escolhas, nas trilhas dos pecadores, ele não pode ser feliz, ele não pode ser bem-aventurado de verdade. O pecador aqui é apresentado como uma intensificação do ímpio. O ímpio é aquele que não conhece a Deus. O pecador é aquele que não só não conhece a Deus, mas que se deleita no pecado. O pecador aqui, eu prefiro chamar de pecador obstinado. É aquele que peca para satisfazer. Ele já entendeu que o pecado traz satisfação. E a vida dele é baseada nessa satisfação pecaminosa. Como pode ser feliz um homem que está detido no caminho dos pecadores? Como pode ser feliz o homem que está buscando a felicidade dele, a alegria na fonte dos desejos pecaminosos dessa vida? Como pode ser feliz alguém que trilha a sua vida debaixo da satisfação da imoralidade?
Como pode ser feliz o homem que anda num caminho que o fim deles é morte? A resposta é, não pode ser feliz. Mas vivem uma suposta, uma rasa felicidade, porque não conheceram a verdadeira alegria. E agora o salmista ele intensifica mais ainda o seu argumento. Ele torna agora o argumento mais forte, como uma bola de neve que vai crescendo. Primeiro, é bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ele não ouve, não pratica as dicas impiedosas que não levam Deus em consideração nos seus corações. Ele também não se detém, não está preso na rota daqueles que pecam para satisfazer os seus desejos. E mais, bem-aventurado é aquele que não, além de tudo isso, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. As palavras do pastor Hernandes Dias, o justo é feliz ao evitar a roda dos escarnecedores. E assim como o homem justo é feliz. Meus irmãos, aqueles que se assentam em uma roda de pessoas como essas descritas no Salmo, eles demonstram ter comunhão. Ninguém se assenta à mesa com um grupo de pessoas se não tiveram comunhão. Eles pensam, eles agem igualmente, eles possuem compromissos semelhantes, uma agenda semelhante para cumprir. Eles estão engajados com os mesmos empreendimentos em busca da satisfação. O adjetivo aqui, escarnecedores, é apresentado aos ímpios e obstinados pecadores que alcançaram o nível mais alto da obscuridade dos corações. Eles não só não levam a Deus em conta suas ações, eles não só pecam para satisfazer os seus desejos, como eles nutrem ódio constante contra Deus e a sua lei nos seus corações. Eles odeiam o caminho do Senhor, eles odeiam o mandamento do Senhor. Não é só que eles não praticam as palavras de Deus, é que eles possuem o desejo constante de deturpá-las. Eles blasfemam contra Deus, falando as coisas mais absurdas contra o santo nome do Senhor. Eles expressam a sua malignidade ao se divertir, se alegrar com essa maldade. E esses são os escarnecedores. Quem sabe você já deve ter conhecido alguns que fazem questão de praguejar contra Deus, de falar coisas imorais contra Deus, como eu já ouvi ao longo da minha vida, muitos. Nós podemos ver como a intensificação do pecado é como uma bola de neve. Todos aqueles que chegaram a esse nível de escarnecer, de se divertir ao falar coisas contra o Senhor, eles começaram ouvindo o conselho de homens ímpios. Depois eles se deleitaram nesses conselhos e viram que trilhar o caminho do pecado era mais deleitoso ainda. Até agora praguejarem contra Deus. A verdade é que o diabo, meus irmãos, ele enreda o homem que está desatento. Ele enreda com promessas enganosas. Ele enreda com promessas de alegrias e conduz eles para a porta larga, mantendo eles no erro, dando aquela satisfação rasa, uma satisfação na carne, para que eles continuem trilhando aquele caminho que leva à morte. É isso. Todos eles começam ouvindo conselhos ímpios, até chegar ao fim, como pecadores obstinados e escarnecedores de Deus, tendo as mentes, os corações, todos os desígnios que possuem totalmente corrompidos. Eles blasfemam contra Deus. Eles amaldiçoam o reino de Deus sem o menor pudor. Eles fazem isso porque as mentes já estão cauterizadas. Eles nem sentem mais. Agora esse é o prazer deles. Pasmem, meus irmãos. Toda essa rota maligna já foi trilhada por muitos que já estiveram assim, como nós, dentro da igreja de Deus. Mas foram desatentos nas recomendações que o salmista fará agora, no Salmo 2, ou no versículo 2 do Salmo 1. Nós devemos observar que a felicidade do justo, ela é posta em oposição aos prazeres da impiedade, aos prazeres da iniquidade.
É só vivendo no caminho contrário a esses que esses homens aprovam que nós encontramos o prazer verdadeiro, o prazer pleno, o prazer eterno, o prazer que permanece para sempre. Observe. No versículo 2, o salmista diz: está vendo tudo isso? Como os ímpios andam? Bem-aventurado é o que não faz isso. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pelo contrário. O prazer e a alegria dos justos, eles são opostos, na verdade, à satisfação maligna dos ímpios. Enquanto os pecadores mergulham de cabeça nas suas transgressões, os justos, eles se purificam mediante a graça de Cristo. Daí nós descobrimos que o temor do Senhor, ele não é somente o princípio da sabedoria, mas ele também é a raiz de toda a verdadeira felicidade. Temer a Deus não só faz o homem ser sábio, mas também faz ele ser alegre nessa vida. Todo aquele que foi justificado por Jesus, ele deve ter o seu prazer na lei de Deus. E é bem verdade que outrora também nós, quando ainda éramos ímpios, tivemos os nossos momentos em alguns desses estágios de malignidade, de pecado, de cegueira. Mas pela cruz, o Senhor nos aproximou dele, nos tirando das trevas, nos transportando para o reino do seu Filho amado, para o reino de Cristo, para o reino do seu amor, para a luz, para o caminho da porta estreita. E eu te pergunto, pergunta óbvia nesse texto: você tem prazer na lei de Deus? Você se deleita na palavra de Deus? Você tem prazer nos mandamentos do Senhor? Você se sente feliz ao dizer: eu sou um servo de Deus? Você faz isso? Não se esqueça que para caminhar no caminho da porta estreita, conduzidos pelo bom pastor, que é Cristo, nós devemos ter prazer, alegria e satisfação na lei de Deus. Afinal, os caminhos e efeitos dela são totalmente opostos aos caminhos trilhados pelos ímpios. Enquanto os caminhos deles levam à morte, os caminhos santos que o Senhor nos entrega em sua palavra, eles nos conduz à vida pela graça de Deus. Os ímpios, eles desfrutam do pecado agora. Muitos podem pensar que eles vivem uma vida alegre agora, assim como aquele rico da parábola, mas colherão terríveis tormentos no futuro, angústia sem fim. Já os justos, eles renunciam seus prazeres transitórios, os prazeres carnais do pecado dessa vida, no agora, para colherem bênçãos sem fim na eternidade. Mais uma vez, vemos o fruto do Espírito nos conduzindo da forma correta para a alegria plena. E uma das virtudes do seu fruto é paciência. O Senhor nos ensina a ter paciência para chegarmos à nossa glória eterna. Então, se você quer ser bem-aventurado nessa vida, e para sempre você deve ter prazer na lei do Senhor. Se você quer ser bem-aventurado nessa vida, se você quer ser bem-aventurado para sempre, ser feliz de fato, plenamente, você deve ter prazer na lei de Deus. E com lei, o salmista ele não está falando aqui apenas dos 10 mandamentos, das ordenanças do Senhor. Ele está falando de todo o santo e sábio conselho da palavra de Deus, a escritura infalível, inerrante. Aqui nós aprendemos que o prazer do justo está na lei do Senhor e no meditar dia e noite nos seus santos conselhos. Mas alguém pode perguntar o que significa então meditar na lei de Deus? Ele diz no versículo 2, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o que é meditar na palavra de Deus? Que meditar é esse? Será que é apenas dedicar um tempo diário de leitura da Bíblia? Será que é apenas eu gastar um tempo da minha manhã, da minha tarde, da minha noite lendo a Escritura? A resposta é óbvio que não. É óbvio que não. Meditar na lei de Deus é uma reflexão constante que devemos fazer em cada uma das nossas escolhas, em cada escolha que se apresenta nas nossas vidas. Nós devemos pensar sobre aquilo que o Senhor nos apresenta em sua palavra, como certo ou como errado, e aí sim tomar as nossas decisões.
Isso é meditar dia e noite na palavra de Deus. Não é só ler, ler é uma parte disso. Mas é refletir sobre aquilo que o Senhor nos ensina. Para alguns, o significado dessa palavra, meditar, é remoer. É ficar ali remoendo e lembrando, e agora? E quando eu for posto nessa situação, o que é que eu faço? O que é que a palavra de Deus me diz? E agora que eu estou nessa bifurcação da vida, que caminho eu vou escolher? Esse ou aquele outro? E nós paramos e pensamos, o melhor caminho é aquele que satisfaz a glória de Deus e não a minha carne. É aquele que o Senhor nos ensina em sua palavra. A porta larga diz, venha pelo mais fácil, pelo prazer mais breve. O Senhor nos chama, dizendo, o caminho verdadeiro é esse. Através da sua palavra. Não é uma leitura vazia, meus irmãos. Não é uma leitura para obtenção de conhecimento teórico. Para dizer, olha, eu li tantos livros e agora eu conheço mais que os outros. Não. Não é um conhecimento teórico, é um conhecimento ativo. É um conhecimento prático dos desígnios de Deus. Afinal, a sabedoria, ela não vem apenas da leitura de muitos livros, mas ela vem de temer a Deus e seguir os seus conselhos, não dos ímpios. Muitos homens, eles querem ouvir a voz de Deus e pedem sinais dos céus e gritam, Deus, fala comigo. Mas o Senhor fala conosco todos os dias, dia e noite, através da sua palavra. Ele nos... Não é a palavra de outro, é a palavra de Deus. O Senhor nos entregou a sua palavra. Muitos ficam pedindo sinais dos céus e rejeitam aquilo que o Senhor nos deu, que é perfeito. É uma palavra que é inerrante, que ela não falha. O justo, meus irmãos, mesmo sem a Bíblia física na mão, ele deve carregar a lei de Deus impressa na sua mente, nos seus corações. Ele deve ter o zelo constante para pôr em prática tudo aquilo que aprendeu do alto. Tudo aquilo que o Senhor ministrou através do seu Santo Espírito em nossos corações, quando nós nos debruçamos e nos esforçamos em aprender a sua palavra. Esse é para ser um dos desígnios principais da vida do homem. Não é só da vida dos mestres, dos pastores, presbíteros. É para ser o desígnio principal na vida de todo justo. Se debruçar na palavra de Deus para conhecer e para praticar ela. Nós sempre citamos que o Senhor faça-nos crescer na graça e no conhecimento. Mas para isso nós devemos nos esforçar para aprender a palavra de Deus. E querer viver ela, porque ela tem o melhor conselho. Ela tem os melhores caminhos. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando nós somos postos nas situações de oportunidade, ou das adversidades, que também são oportunidades da vida, entregues por Deus para exercitar a nossa fé, é que nós devemos seguir fielmente os conselhos de Deus. E é só assim que um homem é feliz. É só assim que o homem é bem-aventurado. Nisso consiste a verdadeira felicidade do cristão autêntico. Essa felicidade, ela não é passageira. Não faz sentido um crente seguir o caminho certo e depois pensar, eu devia ter aproveitado a minha vida e trilhado pelo pecado. Não. O crente que pensa assim, ele mostra não ter temor algum de Deus. Não mostra amar a Deus verdadeiramente. Bem-aventurado é aquele que ouve o conselho de Deus e segue os seus conselhos. Esse não se arrepende disso. Eu não conheço alguém verdadeiramente justo que se arrependeu de ter feito o certo, porque é o certo. Mas que se arrependeu de prazeres transitórios. A Escritura tem muitos. Lemos hoje o exemplo de Davi. E muitos outros são apresentados. Versículo 3, ele continua. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. O salmista agora, ele compara o justo, o homem fiel, com uma árvore firme. Não é uma árvore qualquer, é uma árvore que foi plantada no devido lugar, foi plantada no lugar correto, um lugar onde ela é constantemente regada, onde passa correntes de águas correntes, águas boas para regar, para dar crescimento, para nutrir a árvore.
Esse é o homem que tem se desviado dos maus caminhos dos ímpios, dos maus conselhos, da roda dos escarnecedores, e tem absorvido o conselho divino da sua palavra. Ele é como uma árvore plantada no seu devido lugar, que é regada constantemente. É uma árvore firme. O crente, quando ele ama a palavra de Deus e dela ele extrai o seu prazer, é como essa árvore. Ela é saudável, ela apresenta os seus frutos no devido tempo. Mais uma vez, até nisso, somos ensinados a paciência, que é no devido tempo nós frutificamos. A sua folha, ela não murcha. Mesmo diante do sol escaldante, mesmo diante do vento impetuoso, das tempestades, e mesmo os justos passam por todas essas coisas. Ele permanece firme, inabalável, cumprindo o seu propósito e servindo a muitos. Servindo a Deus antes de tudo, mas a muitos irmãos com a sua sombra e o seu fruto. Esse é o homem justo. Ele é como essa árvore firme. É como uma árvore com raízes sólidas, bem cravadas na terra. Ele passará pelas tempestades. A Bíblia não tira não diz que o crente vai viver uma vida no mar de rosas. Ele passará por tempestades, por dias de sol extremamente escaldante, por dias difíceis. Mas em todos estes, ele estará firme, porque as suas raízes não são curtas, são sólidas e longas por causa da palavra de Deus, porque seguem o bom conselho de Deus. Tudo o que ele faz é bem sucedido. É isso que está escrito. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Eu faço essa pergunta que é óbvia. Ninguém vai dizer que não, mas eu faço. Você quer ser bem sucedido? Você quer de fato ser bem sucedido nessa vida? A resposta está aqui. Ame a palavra de Deus. Extraia dela o seu prazer. Rejeite o conselho mau. E aí você vai ser bem sucedido. Isso é perfeito, é maravilhoso. E o interessante disso tudo é que provavelmente você vai descobrir que ser bem sucedido não era da forma que você pensava ser bem sucedido. Você vai perceber que ser bem sucedido é muito mais incrível do que o que você pensava ser bem sucedido. Ser bem sucedido não é ter uma vida luxuosa, uma vida materialista. É ter uma paz inabalável em qualquer situação. Nós conhecemos homens ricos que tiram suas vidas. Conhecemos homens com muitos amigos que também tiram suas vidas, que não querem viver. Mas aquele que ama o Senhor, ele passa por todas as adversidades, firme e inabalável, porque a sua força não está nele, não está nos prazeres da carne, não está nos prazeres transitórios dessa vida, mas está no Senhor. Eu me lembro o caso, lá em Hebreus 11, Moisés, que ele preferiu ser maltratado, afligido com o povo de Deus, do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado, que as riquezas dos egípcios ofereciam a ele, que as riquezas de Faraó ofereciam a ele. Mas ele ficou firme e é lembrado ainda hoje, e agora está em glória com Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, segundo e último lugar, nós podemos observar que o destino dos ímpios e dos justos são destinos completamente distintos. São destinos diferentes. O versículo 4 nos ensina. Os ímpios não são assim. Veja, ele falou do justo, como o justo é, essa árvore firme, alimentada. No versículo 4 ele diz, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Enquanto os justos são bem-aventurados, enquanto os justos são bem-sucedidos em seus empreendimentos, quando amam de fato a palavra de Deus, quando põem em prática os bons conselhos do Senhor, por outro lado, os ímpios são o contrário disso, são o oposto disso.
E alguém pode pensar como o salmista Asaf, no Salmo 73, né? Ele está passando por uma crise existencial e ele observa a prosperidade terrena de muitos ímpios e ele meio que fica revoltado. Olha, como pode esses homens ímpios não amam o Senhor e prosperam e têm riquezas? Até que no próprio Salmo é dito que Asaf foi no templo e lá relembrou a lei de Deus e viu que o fim deles é a destruição. Que o fim deles é a condenação. Os homens ímpios, eles vivem desfrutando dessa vida com toda a sua impiedade, toda a sua malignidade, desfrutando dos pecados, como se no final da rota não tivesse um juiz que é justo e que julgará todos os atos de todos. Asaf, quando ele contempla a palavra de Deus, ele descobre que o fim deles é a destruição. Ele descobre, como está escrito, que o Senhor os põe em lugares escorregadios. E eles caem e ficam de todo desolados, possuídos de temor, porque agora observam que não há mais possibilidade de voltar para trilhar uma nova rota, senão que o caminho chegou ao fim. Os ímpios, meus irmãos, são como palha seca. Eles não podem produzir frutos. A palha, uma árvore seca, ela não produz frutos. Elas não podem servir a Deus. Elas são desprovidas do fruto do Espírito, das virtudes que o Espírito Santo faz com que nós apresentemos pela graça. Eles não são norteados pela palavra de Deus, mas eles são levados de um lado para o outro, por um vento. Eles são dispersos, sem rumos, sem perspectivas eternas. Mais uma vez eu sou lembrado das palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 21, versículo 19, que diz: E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais nasça fruto em você. E a figueira secou imediatamente. Aqueles, meus irmãos, que não produzem o fruto da justiça são como uma palha seca. Eles aguardam apenas o momento final para serem queimados. Eles aguardam apenas o momento final da proclamação da sentença de condenação. Como está também em Mateus 3,12, palavras do Senhor. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém a palha queimará num fogo que nunca se apaga. A palha queimará em fogo inextinguível. Os justos são como trigo, que são recolhidos no seu celeiro, mas os ímpios serão condenados. Essa é a verdade. Porque o fim da porta larga é essa condenação. Versículo 5, o salmista nos diz: Por isso, os ímpios eles não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios não prevalecerão no dia do juízo. Esse é o destino final de todos que rejeitam, de todos aqueles que se rebelam, que tripudiam da palavra de Deus, que escarnecem do próprio Deus. No juízo final, eles não vão prevalecer. Pelo contrário, eles serão queimados como a palha seca. Eles serão constantemente assolados pela ira de Deus, a santa e justa ira de Deus, porque eles desperdiçaram suas vidas nos prazeres do pecado. Como está lá em Mateus 7:23. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vós que praticam o mal. São as palavras que ouvirão no fim da rota da porta larga. No tribunal de Deus, ele condenará os ímpios, e daí por diante, em toda a eternidade, não haverá nenhuma perspectiva sequer de alegria, de felicidade para eles. Nem mesmo a felicidade enganosa do pecado eles terão direito. Mas no mesmo tribunal, meus queridos, o nosso Deus absolverá todos aqueles que forem justificados por Cristo. Todos aqueles que desfrutaram do verdadeiro prazer, que é a sua palavra. Todos aqueles que rejeitaram o mal, que rejeitaram os conselhos ímpios. Não há como conceber que exista um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro,
sem que ele ame a palavra de Deus, sem que ele aprecie a verdade absoluta do Senhor como a sua regra divina de vida. Os ímpios, eles não prevalecerão no juízo, mas os fiéis serão salvos. De igual modo, os pecadores, me refiro aos pecadores obstinados, porque nós ainda somos pecadores, infelizmente. Mas eu me refiro aos pecadores obstinados, aqueles que vivem para isso e se deleitam nisso, que não se arrependem de suas falhas, eles não prevalecerão na congregação dos justos. Eles não prevalecerão. Mesmo que muitos, ao longo da vida, da caminhada, tenham convivido conosco, entre nós, na igreja visível de Deus, até ocupando talvez posições de liderança, pastores, o Senhor separará o joio do trigo. O Senhor separará o trigo no celeiro, guardado para a glória. Mas o pecador, como palha, será condenado. Ele separará. O Senhor separará. E nenhum sequer pecador, meu irmão, nenhum sequer pecador entrará por engano no meio do trigo. E também nenhum sequer justo cairá no inferno por engano. Nenhum sequer se perderá. O salmista, ele encerra o cântico no versículo 6, revelando o destino final de todos os homens, desmascarando a falsa alegria dos perversos. Versículo 6 é dito: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos. Esse é o caminho final e alegre, no qual todo o povo de Deus um dia e breve estará congregado, todos juntos, como um só povo, uma só igreja, uma só família, por toda a eternidade, vivendo a plenitude da alegria. No cumprimento da promessa do Senhor, que nos diz que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Será a alegria perfeita, será a alegria perene, perpétua. E não haverá mais momentos de angústia. Os percalços do caminho, da trilha, não existirão mais, senão que a glória eterna junto com o Senhor, herdando todas as coisas como filhos de Deus. Esse é o caminho trilhado pelos justos. É o caminho que nós abandonamos o mal. É o caminho que dizemos não para a iniquidade, que dizemos não para o pecado. É o caminho que nós abnegamos os nossos desejos. Que eu sei que o meu coração quer muito uma coisa, mas meu coração é falho. E eu sigo não o meu conselho próprio nem dos ímpios, mas da palavra de Deus. Esse é o caminho dos justos, meus irmãos. É o caminho trilhado pelo Senhor, para que nós andemos nele, pelos méritos de Cristo, pela graça concedida por Ele, guiados pelo Espírito Santo. Esse caminho ele nos liberta da condenação, das amarras do pecado. Por outro lado, ecoa constantemente uma palavra de alerta para todos aqueles que estão pisando em terrenos escorregadios, como diz Asaf. O Senhor conhece, pois Ele mesmo preparou o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E se você tem trilhado por esses caminhos, se você tem se deleitado no pecado, se você tem vivido uma vida onde o conselho dos ímpios é aquilo que te norteia, se você tem ficado detido no caminho dos pecadores, se você tem ficado se sentado e comungado com os escarnecedores, se você não tem prazer na lei do Senhor, eu te convido, meus irmãos, eu te convido, meu querido, a se dobrar diante do Senhor, a rejeitar esse caminho mau, para que você possa conhecer a verdadeira felicidade. Não é uma felicidade passageira, não é uma felicidade momentânea, mas é uma felicidade plena, uma felicidade constante. Se você já é um cristão, confesso, se você já confessou Cristo como seu Salvador, eu te convido a constantemente meditar na palavra de Deus. Meditar dia e noite na sua lei, para tomar as decisões da sua vida. Faça da palavra de Deus o seu GPS. Faça da palavra de Deus o seu mapa constante. Extraia dela a palavra final, sim ou não, para suas decisões.
Extraia dela. E aí você vai ver o que é ter uma vida de fato bem-sucedida. O que é ter uma vida de fato alegre. A porta é estreita. O caminho parece apertado. Mas a verdade é que o Senhor nos plantou nesse caminho. Ele nos sustenta. Ele nos dá a verdadeira alegria nesse caminho. E o destino dele é a eternidade. O destino dele é de glórias e riquezas sem fim. O destino dele é de uma alegria e de um gozo indescritível, de forma que só saberemos o nível e o tamanho quando estivermos lá, porque não podemos nem descrever, nada nessa terra se compara com isso. O Senhor Deus nos amou com amor incondicional, a ponto de nos fazer filhos e nos fazer herdar todas as coisas. Confie nele, creia e seja salvo. Amém. Vamos orar. Convido você a se colocar de pé para a gente orar e cantar um cântico. Senhor Deus, Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, pela tua santa palavra. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos dê ânimo e força para rejeitar aquilo que é mal. Para rejeitar, Pai, o conselho daquelas pessoas que às vezes apreciamos por algum motivo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a amarmos mais ao Senhor do que ao mundo. Amarmos mais a tua glória do que as nossas transgressões, do que as nossas falhas. Ajuda-nos, Senhor, a não errar o alvo. Ajuda-nos, Pai, a estarmos firmes na tua palavra, no teu amor. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a amar a tua palavra. Que o Senhor nos guie, nos sustente, nos fortaleça com o teu Santo Espírito. E como árvores plantadas, firmes e bem regadas, que a gente dê o fruto no momento devido, no momento oportuno, e que possamos desfrutar, Pai, do que é de fato ser bem-sucedido e alegre por toda a eternidade. Obrigado por tudo, Senhor. Amém.